Olá! Tamo junto hoje com a República Capixaba, começando desde o período da proclamação da República e iremos até, sabe o quê? Até o regime militar. São 6 videoaulas, incluindo patrimônio material, sob o oferecimento, o apoio, o patrocínio da Funcultura e da Lei Aldir Blanc. Vem comigo! Vamos lá! Bom, para começar, nós vamos dar uma volta na Ilha de Vitória. Como você pode ver neste maravilhoso mapa de André Carlone, um pouco antes da onde é hoje o Sebrae, você tem no final da Rua Barão de Monjardim, você tem a fonte. A fonte. O que é a fonte? Onde vai ser feito chafariz, é onde as pessoas iam buscar água para beber, água para beber. Água para lavar, muito desafinada. Continuando, se você seguir reto, você sairia na Avenida Jerônimo Monteiro, que na época chamava-se Avenida da Alfândega. Continuando, você segue a Rua da Alfândega, vai chegar no Cais. Aí do Cais você pode subir para o Palácio Anchieta, esse que está com o número 4, desce, segue, você chega no Campinho. Campinho? Hoje é o Parque Moscoso. É que na época era um grande campo aberto, como você pode perceber. Depois foram surgindo casas já de camada média, casas de uma classe burguesa, como hoje ainda temos lá vários casarões antigos e que você vê a data em cima da casa. Seguindo em direção ao centro, você chega na Vila Rubim. A Vila Rubim, ela era também a beira-mar, percebam? E ela tinha casas mais simples, cidade de palha. Tal qual Salvador, que tem a Baixa do Sapateiro, onde moravam as pessoas das camadas populares, e no alto, na cidade alta, eram as pessoas, uma classe mais burguesa, ali perto da onde eram os órgãos de poder. Assembleia Legislativa, Palácio do Governo. Voltando para a Baía de Vitória, vamos lá, vamos subir para o norte do estado. Vamos entrar pelo Rio Doce, ou como dizem algumas nações indígenas, o Vatu. Vamos subir o Vatu para o sertão do Espírito Santo. Notem que coisa interessante. O Espírito Santo, quem era o vizinho dele? O vizinho dele era o sertão, era a mata. Aonde? Ao norte, ao sul, ao oeste. Então não é Minas, não é a Bahia, não é o Rio de Janeiro. Bom, e quem mora nos sertões? Nos sertões moram as nações indígenas, os escravos fugidos, sejam eles negros, sejam eles pardos, misturas de toda essa miscigenação que marca o Brasil. Boa parte moram nos sertões. E quando você fala do sertão da região do Rio Doce, você está falando dos botocudos, você está falando de nações indígenas que foram muito perseguidas na história, muito. Então Dom João VI, só para você ter uma ideia, lá no século XIX, no comecinho do XIX, ou seja, 100 anos antes do período que estamos analisando, ele tinha declarado guerra aos botocudos. Ele declarou guerra dando direito às pessoas, olha que coisa mais absurda, dando direito às pessoas de escravizar, matar, ficar com a terra, ainda ganhar um prêmio em dinheiro por isso. Então você cria gerações de pessoas que moram principalmente no norte, de que o índio, ele atravanca o progresso, ele está atrapalhando o desenvolvimento. Peraí, quem está matando, quem está invadindo? Entende qual que é a relação? Complicado isso, né? Além de que a estrutura do Estado utiliza essa mão de obra desde o período colonial. Usa como? Para serem segurança pública, formação de tropas e também para obras públicas como abertura de estradas e depois, posteriormente, para a abertura de ferrovias. Aguarde essa informação. Vários grupos missionários foram introduzidos na região como os capuchinhos para que
fizessem um trabalho de aldeamento, lembrando que a visão sobre nação indígena na época é de que ele tem que eliminar aquela cultura. Então vamos fazer com que as mulheres índias se casem com homens brancos, vamos promover esses casamentos, e aí ela vai para essa nova família, e aquela língua que ela fala, nossa, coisa feia, que é isso? Isso não pode. Então, gradativamente, tudo aquilo que se remete às suas origens vai sendo extirpado, vai sendo eliminado, apagando esta memória. Esse é o progresso. Antes da gente começar a falar sobre o pós-escravidão, sobre a pós-abolição, nós vamos entrar com o nosso primeiro break, nossos comerciais, por favor. Nosso comercial, por favor. Queres ter bonitos cabelos? Veja, de um lado ele está careca, mas depois de usar o nosso magnífico preparado, aparece cabeludo. Contra o pessimismo, tome Vigonal. Tome Vigonal. Tome Vigonal. A beleza da cutis consegue-se com o uso de loção misteriosa para desenvolver os panos espinhaçados e malhas, etc. À venda em todas as farmácias e drogarias. Alfredo de Carvalho IC. Gostou? Bonitinho, né? Então vamos lá. Apenas 15% da população era escrava. Ou seja, todo o processo abolicionista que foi acontecendo vai fazendo com que haja uma substituição desta mão de obra a uma emissão de cartas de alforria. Só que vamos lembrar de uma coisa. Aqui no Espírito Santo, no sul do estado, nós temos um núcleo fortíssimo de produção cafeeira, de grandes cafeicultores que vieram da região do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, como você pode perceber. Como boa parte deles veio para cá no período após 1850, ou seja, após a Lei Eusébio de Queiroz, com o fim do tráfico negreiro, eles tiveram que trazer escravos de outras regiões, principalmente o que eles chamavam de norte, que hoje para nós é nordeste. Então eu estou trazendo escravos de lá, e eu trouxe os escravos do Rio de Janeiro, trouxe os escravos de Minas Gerais. De onde são essas pessoas? Quais suas origens? Aí é uma amálgama. Aí eu tenho desde pessoas que nasceram na África, eu tenho pessoas que nasceram em Minas, que nasceram no Rio de Janeiro, que nasceram no Nordeste, e que está tudo misturado aqui. E tudo isso inclui uma variedade de culturas, uma variedade de influências e de formas de viver, até palavras diferenciadas. A gente está cansado de ver isso hoje no Brasil. Existem palavras que são usadas no Espírito Santo, só são usadas no Nordeste. Após a lei do fim da escravidão, eu tenho uma concentração de escravos nesta região sul e na região norte, que eram as grandes produtoras de café. Claro que na região serrana já tem um pouco de café, decorrente da ocupação pelos imigrantes que vieram no século XIX, mas agora, com a República, novas levas virão e também irão produzir café na região serrana. Tá? Mas vamos para essas áreas de concentração. Perceba que não é por acaso que os remanescentes de quilombos que temos hoje estão, vejam, nesta área, ao sul e ao norte. Bom, e agora? Acabou a escravidão, tá? Alguns jornais de época falam de que as pessoas perambulavam pelas estradas, vadiagem. Se ele não conseguiu trabalho no mesmo lugar onde ele era escravo, ele vai fazer o quê? Ele vai para a estrada, tá? Bom, vamos deixar essa parte por aí. Segundo ponto, ou ele vai trabalhar naquela mesma propriedade, aí muitos ex-escravistas, ex-escravocratas fizeram coisas inacreditáveis. Apresentaram a carta de alforria, entrega a carta de alforria, vinculando a pessoa aquele trabalho até o dia que ele, ex-proprietário, morrer. Ou seja, este escravo, esta escrava, ex-escrava, não sabe que ele tem um direito legal à liberdade imediata. Ele não sabe, não há defensoria pública, não há um acesso às leis para que ele possa ter essa informação. Percebe o absurdo da situação? Tá? Isso é uma coisa.
Segunda coisa, ele vai para as regiões próximas de sertão e vai plantar um aipim, vai plantar uma banana. Se for para o litoral, tivemos vários casos, ele vai para o litoral, lá ele vai fazer coleta de marisco, ele vai pescar um peixe, ele vai plantar raízes, vai viver. Outros foram para a cidade. Que cidade? Se ele está lá no sul, ele vai ali pertinho para Cachoeiro, vai morar assim, nas zonas rurais próximas à cidade. Então, por exemplo, o bairro Zumbi hoje, ele era uma zona rural que fornecia alimentos para aquela comunidade. Olha que interessante. Muitos ex-escravos e ex-escravas. Outra possibilidade vem para Vitória, estivador, serviços domésticos, artesãos. Vamos ter a escola de aprendizes e artífices que vai formar alguns profissionais. Tem uma profissão como alfaiate. Obras públicas do estado, ferrovias, construção, abertura de estradas. Em documentos oficiais a gente vê a expressão de bandoleiros ou trabalhadores ambulantes para aquelas regiões onde eram os antigos quilombos. E agora com você, o nosso novo quadro Vosmecê Sabia. Toda aula teremos algumas curiosidades históricas contadas para você. Vosmecê Sabia? Coisas interessantes que mudaram sua vida. Enquanto Santos Dumont encanta Paris com seus balões dirigidos, uma nova maravilha chega ao Brasil: o cinema. Machado de Assis e outros escritores fundam a Academia Brasileira de Letras. Gostou? Por hoje é só, pessoal. Voltamos na próxima videoaula falando dos outros presidentes de Estado, Jerônimo Monteiro, Nestor Gomes, o ciclo madeireiro desse Estado que vai rasgar os sertões. Até lá.